pessoal, tudo bem? Eu me chamo professor Tiago e estamos iniciando mais uma aula da Escola Municipal para Aulas Digitais do Recife, né? Uma aula de matemática para o 9º ano, onde a gente vai falar de um tema em que, principalmente agora no 9º ano, trabalhando com outras matérias também, a gente vai falar de número racional, principalmente a representação do número racional. Ou seja, é um assunto bastante amplo, mas resumindo, hoje a gente vai focar quando você vê um número em forma de fração, como escreve ele em forma decimal. Como você escreve na forma de fração, tá certo? A gente vai propor algumas maneiras de você fazer isso, tá certo? Pelo menos duas delas, mas existem várias e acredito aí que seu professor, sua professora em sala vai trabalhar um pouco mais dessa ideia, tá certo? Então, lembrando, hoje a gente vai tentar fazer essa representação do número racional, certo? A gente vai até, eu e o professor Pedro, que eu vou chamar daqui a pouco, a gente pensou uma maneira bem legal de você compreender essas duas maneiras de você representar o número racional, tá certo? Lembrando que durante essa semana a gente ainda não está fazendo uso do nosso aplicativo, mas em breve a gente vai estar com ele funcionando novamente e sabe que sempre a parceria aqui do professor Pedro para a gente ficar fazendo uma aula cada vez mais legal para vocês, tá certo? Eu vou passar a palavra para ele dar as considerações iniciais e vamos embora. Vai lá, Pedro. Fala galerinha, muito bom dia para você, seja muito bem-vindo a mais uma aula de matemática para as turmas aí dos anos finais, dos 9º anos. O Tiago começou aí, na aula passada, fez aí um problema, certo, sobre grafo, né, para que a gente pudesse pensar como é que a gente poderia resolver determinado problema que por hora, lendo, né, apenas lendo, sem ter um raciocínio, a gente poderia achar que aquele cálculo ali, aquela solução seria impossível, mas o Tiago mostrou aí que é bastante possível a gente resolver aquele problema de uma forma geométrica, né? Ele falou aí dos grafos, tá bom? Então, na aula de hoje a gente vai ver aí as representações, né, de um número decimal. Então, como o Tiago falou, a gente vai partir de uma fração para um número decimal e vice-versa, né, que é o mais importante, né? Muitos alunos não gostam de fração, mas também, Tiago, eles não gostam de número com vírgula, né? Então, a gente não sabe aí qual é o gosto do aluno quando a gente fala aí de fração e número decimal, o que ele quer, na verdade, era só números inteiros, né? Mas na matemática e na vida, a gente sabe que não é assim. Então, a gente vai tentar aí procurar alguns métodos, né, para que você consiga entender e para que você consiga perder esse medo aí de números fracionários e de números decimais, tá bom? Vou voltar agora com o Tiago, ele vai dar início à nossa aula de hoje. Valeu, Pedro. E reforçando aí o que o professor Pedro falou, né? Ou seja, a gente já percebe muito que o estudante tem aquela dificuldade, ou seja, joga a poeira para debaixo do tapete, muitas vezes, né, Pedro? Ou seja, passa de fração para decimal, mas na verdade ele quer trabalhar, como o professor Pedro falou, com o número inteiro, tá certo? Então guarda bem essa aula, toda vez que você esquecer ou tiver dificuldade de perceber como é que você passa de uma representação para outra, volta sempre nessa aula para você tirar sua dúvida, tá certo? Lembrando que todas as imagens, todas as animações utilizadas nessa aula são feitas no Canva e o avatar do Bitmoji, tá certo? Então vamos lá, a gente tem aqui o nosso formato de aula digital, como a gente falou na aula anterior. Se você está vendo pela TV, pelo celular, pelo computador, saiba sempre que você pode participar dessa aula. No momento você escreve lá para a gente, ou seja, entre em contato com a gente pelo YouTube enquanto o aplicativo não está funcionando, tá certo? Logo em breve ele estará funcionando, tá bom? E a gente sabe que essa discussão, ou seja, ouvir, perceber o que é que vocês estão achando da aula, vocês estudantes, vocês colegas, professores, professoras, é extremamente importante para a gente, tá certo? Então, no momento, vai lá no nosso canal no YouTube, Educa Recife, procura lá a aula e manda a sua mensagem para a gente, tá certo? Então, a gente vai iniciar a aula, como eu falei, como o professor Pedro falou, a gente vai trabalhar com a representação de um número racional, tá certo? Quando a gente fala de representação de um número racional, um pouco do que eu falei, um pouco do que o professor Pedro falou, que a gente já, com a experiência em sala de aula, a gente sempre percebe que os estudantes procuram os números inteiros, tá certo? A gente chama de número inteiro, né? A gente como professor da matemática, Pedro, mas na sala de aula a gente escuta muito, né? Professor, usa o número normal, né? Ou seja, ele está falando dos números naturais, dos números inteiros, tá certo? Justifica um pouco porque tanto os números naturais quanto os números inteiros, eles têm representação única. Ou seja, o número 2 é daquele jeito e acabou-se. O número -7 é daquele jeito e acabou-se.
Só que os números racionais, na forma de fração e na forma de número decimal, você vai perceber, principalmente na forma de fração, que o mesmo número pode ter representações, ou seja, ele pode ser escrito de maneiras diferentes, mas ele não deixa de ser o mesmo número, tá certo? E uma outra coisa que eu queria chamar a atenção é que quando a gente falar de fração na aula de hoje, a gente não está falando daquela fração que você aprendeu lá nos anos iniciais ou lá pelo 6º ano, que é aquela coisa da pizza, do bolo, que é exatamente uma aula que o professor Pedro deu essa semana sobre fração, né? Então volta lá se você tem alguma dúvida de fração como representação de parte de um todo ou de razão. Na aula de hoje a gente vai falar da fração como número, tá certo? E tem uma diferença significativa com relação às outras representações, tá certo? Então vamos lá. Começando a aula, quando a gente fala de número racional, a gente geralmente numa aula, né, professor Pedro, a gente faz aquele desenho lá, né, com os naturais, aí faz um círculo maior, os inteiros, faz um círculo maior, os racionais. E a gente coloca todo aquele tipo de número dentro do conjunto dos números racionais. O que eu estou falando, vamos ver na tela aí. A gente chama de números racionais, ou seja, aqueles números normais, Pedro, que os alunos falam, né, o 4, 101 e tal. Ou seja, esse daí também são números racionais. Lembra daquele desenho? Se você, colega professor, professora, puder fazer esse desenho, fica bem claro aí o que é que a gente está falando. Ou seja, quando a gente fala dos números inteiros também, a gente está falando de número racional, certo? Só que a gente vai focar principalmente na aula de hoje do número racional na forma decimal, certo? E na forma fracionária. Então, essas duas últimas representações que a gente colocou aí é o foco da aula de hoje, tá certo? A gente vai perceber principalmente a relação entre eles, ou seja, como eu estou com uma representação, como é que eu passo para outra e vice-versa. E como o professor Pedro falou, muitas vezes você foge da fração, vai para o número decimal, mas a gente vai ver ao longo desse ano que, dependendo do tema, essa é uma escolha equivocada. Muitas vezes, quando você está estudando um determinado tema, a fração ela facilita muito mais. Voltando, por exemplo, uma aula do professor Pedro do 6º ano essa semana, do 8º ano, desculpe, onde ele trabalhou a ideia de razão. Quando você trabalha com razão, é mais adequado você trabalhar com a fração do que com o número decimal, tá certo? Vou passar novamente para o professor Pedro para reforçar um pouco essa ideia da passagem do número racional na forma fracionária para decimal, decimal para fracionária, para a gente começar a ver na prática como é que a gente vai fazer isso. Fala aí, Pedro. Você pode notar que tudo está interligado, né? Então, o Tiago falou aí da minha aula no 6º ano, sobre a ideia de fração, falou da minha aula no 8º ano, sobre a ideia de razão, e agora está dando aula sobre números racionais, né? Quando ele vai falar aí dos números decimais e nos números na forma de fração, que também estão escritos aí na forma de razão, certo? Então, a matemática é linda por conta disso, da gente ver aí várias formas de a gente representar um mesmo valor, certo? Vários conteúdos diferentes para cada série aí distinta, certo? Então, presta bastante atenção no que o Tiago vai falar sobre essa questão aí dos números racionais, né? Quando ele vai focar basicamente aí nos números fracionários e nos números decimais. Quando ele fala aí desse círculo, né, que a gente faz, a gente vê aí no 6º ano o estudo dos números naturais. No 7º ano a gente acrescenta a esses números naturais os números negativos, né? Então a gente torna aí, aumenta esse conjunto passando para o conjunto dos números inteiros e depois a gente coloca aí mais um círculo, né, englobando todos esses conjuntos aí, o natural e o inteiro, dentro do conjunto dos números racionais, certo? Então, note que um número normal, como o Tiago falou, né, como os alunos chamam, ele também pode ser escrito numa forma de fração, certo? Então, essa ideia foi que o Tiago quis mostrar para você e agora a gente vai focar nessas frações e nesses números decimais aí, para a gente fazer essas transformações, tá bom? Vou voltar agora com o Tiago, que ele vai mostrar detalhadamente isso aí para você. Valeu, Pedro. Então, como a gente disse, na aula de hoje a gente vai trabalhar a ideia do número racional e a sua representação específica, tá certo? É um assunto muito amplo, mas o foco da aula de hoje é a representação. E a gente escolheu fazer uma relação dessa representação com uma situação, por exemplo, você já percebeu que a gente vem dar aula aqui com as fardas, com as cores, né? Laranja, verde, azul, né?
Então percebe o seguinte, imagine que eu, estando com a farda laranja ou com a farda verde, eu continuo sendo a mesma pessoa, ou seja, eu vou estar vestido de uma forma diferente, mas vai continuar sendo a mesma pessoa. Tiago não vai modificar. A mesma coisa com Pedro, tá certo? Dependente da cor da camisa, da farda que ele esteja, continua sendo o professor Pedro. É um pouco dessa ideia, né? Ou seja, a metáfora que eu vou usar para a gente trabalhar o número racional, as suas representações. O número não vai mudar. O que vai acontecer é que ele vai estar vestido com uma camisa de número decimal ou vestido com uma camisa de número na forma fracionária, tá certo? É um pouco do que a gente vai fazer dessa forma aí. Então, olhando o número na forma decimal ou na forma fracionária, coloque em mente que a gente não vai ter uma distinção, vai ser o mesmo número e a relação entre eles é o que a gente vai focar na aula de hoje. Mas como número é a mesma situação, tá certo? E causa uma dúvida, por que isso acontece? É um pouco desse debate que eu e o professor Pedro tivemos no início. A dificuldade que a gente percebe nos estudantes é justamente porque isso é uma característica exclusiva dos números racionais e reais, tá certo? Mas os números inteiros, naturais, não. Eles têm, por exemplo, uma única camisa, só tem aquela, acabou-se. Os números racionais, eles vão poder ter duas camisas, vamos dizer assim. Ele pode estar vestido de duas formas diferentes, tá certo? Então, como eu estou colocando aí na tela, é como se fosse o mesmo número racional e ele vai estar vestido com camisas diferentes, tá certo? Por exemplo, quando ele tiver com a camisa vermelha, ele vai estar na forma de número decimal. Quando ele tiver com a camisa branca, ele vai estar na forma fracionária. Mas, como eu disse, vai ser a mesma pessoa. No caso aí, vai ser o mesmo número, tá certo? Então, o número racional, com esse boneco que eu coloquei aí, ele não vai mudar. Ele vai continuar sendo o mesmo número. O que vai diferenciar é, ora ele está com uma camisa vermelha, no caso decimal, ora com a camisa branca fracionária, tá certo? Então, essa primeira parte é para falar, para fixar bem essa ideia de que é o mesmo número. Ele está sendo representado, no caso aí com a camisa, ele vai estar vestindo camisas de cores diferentes, tá certo? Então, coloca bem essa ideia na cabeça, ou seja, a gente tentou trazer isso daí para uma dúvida que geralmente aparece na sala, né? Ou seja, você tem a dificuldade porque você olha, vê lá um número na forma decimal ou ele na forma de fração e fica naquela dúvida, que danado de número é esse, tá certo? Então, é o mesmo número, só que ele tem representações diferentes, tá certo? Então, para fixar bem aí na tela, o que eu coloquei aí, que é a representação do número racional, aquele boneco ali é o número racional, e ora ele vai estar na forma de fração, ora ele vai estar na forma de número decimal, tá certo? Então, essa é a primeira ideia que a gente tem aí. E vamos começar o seguinte, eu vou partir da representação fracionária para chegar na representação decimal, tá certo? Como é que a gente pode fazer isso daí? Existem várias formas de você fazer isso, eu vou fixar em duas, tá certo? Ou seja, como é que esses números aí, em forma de fração, eles podem ser representados na forma decimal. Lembrando mais uma vez que essas frações que estão aí não são aquelas frações lá da fatia de pizza, da fatia do bolo, não, essa fração aí, ela está representando um número racional, tá certo? Então vamos lá. Quando a gente faz, por exemplo, o número 1 sobre 8, 1 oitavo, ou seja, presta bem atenção, eu estou olhando ele como número e eu quero representá-lo na forma decimal, ou seja, está com a camisa branca ali, como é que ele vai ficar o mesmo número, a mesma pessoa com a camisa vermelha, certo? Então veja, uma coisa que a gente precisa perceber, a diferença dessa fração para aquela fração lá de parte de um todo, que é a da pizza, do bolo, é porque quando o número está em forma de fração, o número racional em forma de fração, a gente consegue perceber duas coisas nele, que são duas coisas principais. A quantidade que ele está representando e uma ordem, no sentido de ser maior do que alguma coisa, menor do que alguma coisa. Por exemplo, esse número 1 oitavo, quando ele for na forma de número, ele precisa expor a ideia de quantidade e de ordem, tá certo? E eu coloquei essa interrogação aí porque é um ponto de dúvida muito comum na sala da aula de matemática, né? Ou seja, quando a gente fala desse ponto, cria uma certa dificuldade, porque toda vez que você olha para uma fração, é natural você tentar lembrar daquela fração como parte de um todo, da pizza, do bolo, certo? Mas nesse caso, tenta desprender um pouco essa ideia.
aí é um número em forma fracionária. Então, ele vai expor uma quantidade e uma ordem, tá certo? Então, vamos lá. Quando a gente tem a representação de um número racional na forma decimal, na forma fracionária, a gente vai tentar entender essa passagem de um para o outro, tá certo? Então, o número na forma decimal, ele fica muito mais claro expor a sua quantidade e a sua ordem, certo? No caso da fração, a gente não consegue fazer isso de maneira simples. Então, como é que a gente vai verificar uma quantidade e uma ordem numa fração? A gente tem que passar para a forma decimal. Então, a primeira passagem que a gente vai fazer aí é da forma fracionária, tá bom? Olha, uma coisa também a gente não pode negar, né, que você pode fazer isso simplesmente usando uma calculadora. Não tem problema nenhum. Mas não tendo posse de uma calculadora, como é que você faz? Então, aquela mãozinha ali vai ser a representação na hora que a gente for fazer o cálculo, tá certo? E esse cálculo é simplesmente o seguinte: naturalmente o que a gente vai fazer é dividir o numerador pelo denominador. Quando a gente faz a divisão do numerador pelo denominador, a gente encontra como resultado um número decimal. Então, aquele número ali, 0,125, ele seria a representação do mesmo número racional que a gente tem na forma fracionária. Então, nesse caso aí, a gente tem 1/8, é o número racional na forma fracionária, e 0,125 é o mesmo número na forma decimal, tá certo? Então, desde que a gente está falando aqui no início, é o mesmo número, só que representado de forma diferente, tá certo? E um destaque que a gente dá é que na forma decimal, a gente consegue verificar claramente a ordem e a quantidade. No caso, a quantidade, ou seja, quanto vale aquilo dali, ou seja, eu vou comprar 0,125 quilos de uma determinada coisa. E a ordem é no sentido de que esse número é maior do que 0, menor do que 1, tá certo? Então, é uma especificidade que a gente consegue perceber no número na forma decimal, tá bom? Então, a gente viu aí uma dessas maneiras de você representar. Então, como eu estou dizendo aí, a quantidade que eu estou falando, no caso, fica mais simples eu verificar quando ele está na forma decimal, como eu coloquei aí, por exemplo, um pedaço de queijo. Ao invés de eu colocar 1/8 de quilo de queijo, quando eu vejo 0,125 quilos, eu consigo ter uma noção melhor dessa quantidade, tá certo? E com relação à ordem, como eu estava dizendo, 0,125, um número maior do que 0, menor do que 1. Quando a gente coloca muitas vezes, né, Pedro, um número na forma de fração e pede para dizer se é maior ou menor do que outra fração, cria uma dificuldade danada, né? Ou seja, então por isso que a gente verifica que nesse caso, quando eu quero estipular a ordem e a quantidade, o número racional na forma de decimal, ele tem uma facilidade maior do que na forma de fração, tá certo? Então, nesse primeiro momento, a gente viu como passar de uma para outra. Vou passar para o professor Pedro para ele comentar um pouco sobre essa parte e a gente volta com a segunda representação. Vai lá, Pedro. Você viu aí, né, gente, a importância dessa questão da transformação, do você saber como é que transforma de fração para o número decimal. Tiago trouxe algo bastante importante aí em relação à quantidade, certo? Desse número fracionário, tá bom? Então, muitas vezes, quando você vai ao supermercado, quando você vai fazer compras, você vai encontrar os valores lá na forma decimal, certo? Quando você for pagar a conta também, a conta que foi informada lá vai ser uma conta no número decimal. Então, no dia a dia, no nosso cotidiano, utilizamos bastante aí os números decimais, muito mais do que os números fracionários, certo? Então, quando você entende essa questão aí do número fracionário em relação ao número decimal, tá? Você já consegue ter aí uma estimativa, certo? De determinado valor. E a ideia é que a gente faça com que você pense o que é que está acontecendo aí, tá bom? Então, a gente já falou aqui para você que fração nada mais é do que uma divisão. Então, Tiago mostrou aí para mostrar e exemplificar, transformar 1/8 em número decimal, é só a gente dividir 1 por 8. E quando você pensa nessa ideia aí de dividir 1 por 8, você tem a noção de que você vai dividir o número 1 em 8 partes iguais, certo? Então, cada pedacinho desse, com certeza, vai estar entre 0 e 1,
certo? Porque a gente está dividindo o número 1. Mas quando a gente pega aí o número 2, por exemplo, e vai dividir ele em 5 partes, a gente já pode ter um outro entendimento em relação a isso, tá? Será que vai ser um número entre 0 e 1? Será que vai ser um número entre 1 e 2? Como é que vai ficar essa questão aí da divisão? Então, você pode sempre associar essa ideia de fração que Tiago falou, justamente aquela ideia lá da pizza, do bolo, de uma parte em relação ao todo, tá? Para você transformar também o número para um número aí decimal, certo? Você vai ter um entendimento. Imagina aí que você foi no supermercado e a conta lá deu R$ 7,25. Mas aí na hora de dizer esse valor, a mulher do caixa fala o número fracionário, Tiago. Aí complica, né? Porque às vezes o número fracionário, a gente não tem um entendimento da quantidade que ele representa, tá? Mas a ideia do número decimal já está mais fixado aí na nossa mente, certo? Foi como eu dei aula também para a turma do 6º ano. Eu falei de algumas razões. Então, quando eu falo de velocidade média para você, quando eu falo 100 km por hora, você sabe se isso é veloz ou se é devagar, porque você já tem um entendimento, já está no seu dia a dia a ideia de velocidade média. Mas quando eu falo aí que uma cidade tem 6 pessoas para cada quilômetro quadrado, você não consegue ter essa noção, porque isso não está no seu dia a dia, certo? Então, o que está mais no seu dia a dia é justamente essa ideia de número decimal, tá? Presente nas embalagens, na sua nota na escola, no dinheiro que você gasta. Então, você tem um entendimento maior sobre essa quantidade, quando a gente fala de números aí decimal, tá bom? Então, falei demais, não foi, Tiago? Não, vou tranquilo. voltar a palavra aqui para Tiago, que ele vai dar continuidade aí à nossa aula. Valeu, Pedro. Então, para fixar bem essa primeira parte da aula, né, ou seja, no caso, assim, a primeira ideia que a gente trabalhou, essa passagem de fracionário para decimal, é simplesmente aí, o que eu vou mostrar na tela agora, é a síntese do que a gente fez, né? Ou seja, um número racional eu posso passar de uma representação para outra, até o momento a gente viu no destaque ali, né, como passa de fração para decimal. Então, como a gente falou, o número na forma de fração, eu simplesmente faço a divisão do numerador pelo denominador, né, que está representado aí, no caso a fração A sobre B, eu faço A dividido por B, e como resultado eu vou encontrar um número na forma decimal, né? E na forma decimal eu consigo expressar melhor a questão da ordem e da quantidade do número racional, tá certo? E o que a gente vai fazer agora é uma outra maneira, tá certo? Ou seja, eu ainda vou passar da forma fracionária para a forma decimal, tá bom? A forma decimal para a forma fracionária fica como sugestão, você, colega professor, professora, contemplar aí na sua aula, tá certo? Ou seja, a gente está fazendo a passagem no sentido e fica aí a passagem no outro sentido. Mas quem tiver alguma dúvida, a gente também tem aulas falando sobre isso daí. Então, veja. Então, quando a gente viu agora a representação de fração para decimal, nessa primeira parte, dividindo o numerador pelo denominador. O que a gente vai fazer agora é uma outra maneira, tá certo? Então, quando a gente tem uma fração na forma, a gente chama de fração ordinária, tá certo? Para eu dizer o que é fração ordinária, é melhor dizer o que é uma fração decimal, não sendo fração decimal, vai ser uma fração ordinária. Então, o que a gente fez foi simplesmente o seguinte, você partindo de uma fração ordinária, que seria aquelas frações, vamos dizer, a maioria delas, resumidamente, as frações que não são as frações em que o número de baixo é 10, 100, 1000, ou seja, números dessa forma, a gente diz que é uma fração ordinária. Obviamente, quando a fração ela tem o denominador 10, 100, 1000 e assim vai, ela é uma fração decimal, tá bom? A fração decimal, a gente vai fazer simplesmente o seguinte, eu tendo uma fração ordinária, eu acho uma fração equivalente a ela, que seja uma fração decimal, e a partir disso daí eu consigo fazer a representação na forma decimal. Veja que o nome não apareceu aí por acaso, né? Uma fração decimal, um número na forma decimal. A gente vai perceber que a fração na forma decimal, ela ajuda a gente a ler também o número na forma decimal. Então, por exemplo, eu tenho uma fração ordinária aí, 1 sobre 2. Eu achando uma fração equivalente a ela, 5 décimos, eu simplesmente, na hora que vou fazer
a passagem da fração na forma decimal para o número na forma decimal, veja como vai ficar bem mais simples. Então, ó, eu aí estou mostrando exemplos de como eu estou achando frações decimais através da fração equivalente a 1 sobre 2, e eu simplesmente vou ver agora como é que eu posso fazer essa representação. Esse quadro aí está te mostrando que eu tendo uma fração, ela sendo uma fração ordinária, eu passo para a fração decimal e escrevo o número na forma decimal. Isso parece ser algo muito trabalhoso, mas quando você pega a prática, você consegue fazer isso de uma maneira bastante simples. Então veja como é que a gente vai fazer. A fração decimal, para eu escrever o número na forma decimal, é bastante simples. Veja como é que eu coloquei um exemplo aí. Então, se eu pego uma fração, seja ela qual for, ordinária, eu passo para decimal e a partir daí eu consigo escrever esse número na forma de número decimal. Então, por exemplo, 15 sobre 4, certo? É uma fração ordinária, eu simplesmente vou tentar achar uma fração decimal dela. Então, eu vou pegar uma fração decimal, ou seja, eu quero uma fração em que o número que esteja embaixo, ou ele seja 10, seja 100, seja 1000, isso vai facilitar a maneira de você escrever. Então, no caso aí, observa, se eu multiplicar 4 por 25, eu chego no 100, se eu multiplicar o 15 por 25, eu vou chegar no numerador, que esse numerador vai fazer com que a fração 375 sobre 100 seja equivalente. Qualquer dúvida sobre fração equivalente, vai lá na nossa playlist, que tem um bocado de aula sobre frações equivalentes. Então, agora eu tenho a fração 375 centésimos. Na hora que eu vou escrever esse número na forma de número decimal, eu simplesmente escrevo como 3,75. É uma outra forma da gente fazer, tá certo? Então, na aula de hoje, a gente expôs essa noção de você passar um número de uma forma decimal para uma forma fracionária, e a gente pegou e mostrou a você de duas formas, né? Ou seja, dividindo o numerador pelo denominador ou simplesmente achando as frações equivalentes a uma fração decimal, tá certo? Então a leitura fica muito mais simples, né? Ou seja, o centésimo, que no caso ali é a representação que a gente tem na forma decimal, tá certo? Vou passar para o professor Pedro para ele fazer a consideração final e a gente encerra a aula. Vai lá, Pedro. Pessoal, essa questão aí da forma decimal, né, da forma decimal de escrever uma fração, ela é muito massa porque você consegue transformar aí basicamente com divisões exatas, tá? Então você viu aí que Tiago colocou um exemplo que em uma fração o denominador era 4. Então, pô, como é que ele encontrou esse resultado aí de multiplicar por 25? Então lembra, a gente tem que ter ali um denominador que seja um múltiplo de 10, seja ele 10, 100, 1000 e por aí vai. Então, a ideia é de que você pegue lá, por exemplo, eu quero o denominador 100. Então, se o denominador for 100, você pega o 100 e divide pelo outro denominador, que era 4. Então, 100 dividido por 4 é 25. Então, esse 25, você vai multiplicar toda a fração por esse valor, tanto o numerador quanto o denominador. E aí você encontra uma fração equivalente, ou seja, uma fração que tenha o mesmo resultado na hora que você for dividir. E aí ficamos com 375 dividido por 100. E aí, para transformar para a forma decimal, um número decimal aí, né, uma fração decimal é bem tranquilo, porque a quantidade de números que vai ficar depois da vírgula é a quantidade de zeros que tem no denominador. Então, se 100 está no denominador, o 100 possui 2 zeros. Então, você vai procurar aí um local para colocar a vírgula, de modo que fique aí 2 números depois dela, certo? Então, essa é a mesma ideia para o 10, para o 1000 e por aí vai. No outro exemplo que ele colocou, a gente tinha o denominador 2. Então, eu quero o denominador 10. Então, 10 dividido por 2 dá 5. Então, multiplico aí toda a fração, tanto numerador como denominador, por 5 e acho uma fração aí equivalente, tá bom? Então, pratica aí, tenta praticar esses dois métodos, que é bastante tranquilo aí. E você pode, como o Tiago falou, né, utilizar a calculadora para provar que aqueles dois métodos que o Tiago ensinou realmente está correto, e aí você passa para outro exemplo, tá bom? Um cheiro no seu coração e até a nossa próxima aula. Valeu, Pedro. Então, esse quadro resume bem aí
E ele fica como uma sugestão para você, colega professor, professora, fazer o caminho inverso, né? Ou seja, como é que a gente passa de decimal para fracionário. Ok? Muitíssimo obrigado para vocês. Tchau, tchau e até a próxima.